A hipótese da Terra-bola de neve sugere que durante o período criogeniano, entre 790 a 635 milhões de anos atrás, a Terra foi completamente coberta por gelo. Nesse cenário, o gelo acumulado ao longo de milhares de anos teria derretido em um período não superior a 1 milhão de anos. Essa teoria foi proposta para explicar depósitos sedimentares, geralmente considerados de origem glacial, encontrados em latitudes aparentemente tropicais naquela época, juntamente com outras características enigmáticas no registro geológico do Criogeniano. Contudo, a validade dessa glaciação global é controversa, pois alguns cientistas questionam a viabilidade geofísica de um oceano completamente congelado, bem como as evidências geológicas nas quais a hipótese se baseia. A história dessa teoria remonta a Sir Douglas Mawson, um geólogo australiano e renomado explorador da Antártida. Mawson dedicou grande parte de sua vida ao estudo da estratigrafia do Neoproterozoico no sul da Austrália, identificando sedimentos glaciares que o levaram a especular sobre a possibilidade de uma glaciação global. No entanto, sua ideia foi baseada no pressuposto falso de que a posição geográfica da Austrália e de outros continentes com depósitos glaciares permaneceu constante ao longo do tempo. Com o desenvolvimento da hipótese da deriva continental e, posteriormente, da teoria da tectônica de placas, uma explicação mais plausível foi encontrada: os sedimentos foram depositados quando os continentes estavam em latitudes mais baixas. A ideia da glaciação global ressurgiu em 1964, quando W. Brian Harland apresentou dados paleomagnéticos indicando que tilitos glaciares na Svalbard e na Groenlândia foram depositados em latitudes tropicais. Em paralelo, o climatologista russo Mikhail Budko, em 1960, desenvolveu um modelo climático simples para investigar as consequências de uma cobertura de gelo global. Seu modelo indicou que o aumento do albedo da Terra levaria a um aumento nas camadas de gelo até que o planeta estivesse totalmente coberto, alcançando um equilíbrio de albedo sem possibilidade de reversão. O termo Terra-bola de neve foi cunhado por Joseph Kirschvin, professor de geobiologia no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em 1992. Suas contribuições incluíram o reconhecimento de que formações com bandas de ferro são consistentes com a hipótese e a proposta de uma solução de escape, a acumulação de CO2 proveniente de vulcanismo, gerando um efeito estufa extremo. O interesse na teoria cresceu consideravelmente quando Paul F. Hoffman, professor de geologia na Universidade Harvard, e seus colaboradores aplicaram as ideias de Kirschvin a sedimentos do Neoproterozoico na Namíbia, resultando em uma publicação na revista Science em 1998. No entanto, muitos aspectos da teoria ainda são controversos, e o debate continua no âmbito do Programa Geocientífico Internacional, IGCP, Projeto 512, Eras do Gelo do Neoproterozoico. Evidências. A hipótese da Terra-bola de neve surgiu originalmente para explicar a presença de vestígios de glaciares em latitudes tropicais. Modelos indicam que à medida que o gelo se expande até 30° acima do Equador, o aumento do albedo desencadeia um feedback positivo, resultando no avanço do gelo em direção ao Equador. Portanto, a detecção de vestígios de gelo nos trópicos sustentava a hipótese da Terra-bola de neve. A avaliação da validade dessa teoria é crucial para compreender a credibilidade e o significado das evidências que levaram os cientistas a acreditar na extensão do gelo até os trópicos. Essas evidências precisam demonstrar duas coisas: que a formação sedimentar só poderia ser resultado da atividade glaciar, que a formação estava localizada nos trópicos no momento da deposição. Durante um período de glaciação global, também é necessário demonstrar que, os glaciares estavam ativos em diferentes locais ao redor do globo simultaneamente, sem depósitos contemporâneos não glaciares. Esse último ponto é desafiador de ser provado, especialmente antes do Ediacarano, pois os marcadores bioestratigráficos comumente usados para correlacionar rochas estavam ausentes. A única opção é estimar a idade das rochas por meio de datação radiométrica, com uma precisão de mais ou menos 1 milhão de anos. Paleomagnetismo. Quando as rochas sedimentares se formam, os minerais magnéticos nelas alinham-se com o campo magnético terrestre, permitindo a determinação da latitude de sua formação. Estudos nesta área indicam que alguns sedimentos glaciares do Neoproterozoico foram depositados a 10° do Equador, embora a precisão dessas observações seja questionável.
A extensão desses estudos em implicar uma glaciação global ou a existência de regimes glaciares localizados permanece incerta. Depósitos glaciares de baixa latitude. Rochas sedimentares depositadas por glaciares apresentam características distintas que possibilitam sua identificação. Antes da formulação da hipótese da Terra Bola de Neve, muitos sedimentos do Neoproterozoico foram interpretados como sendo de origem glacial, incluindo alguns aparentemente depositados em latitudes tropicais. No entanto, é importante notar que muitas características sedimentares associadas tradicionalmente a glaciares também podem ser formadas por outros processos. A origem glacial de eventos-chave na teoria da Terra Bola de Neve tem sido alvo de controvérsia, sendo contestada em alguns casos. As evidências que sustentam a origem glacial dos sedimentos incluem clastos caídos, pedras desprendidas de seus sedimentos, varves, camadas de sedimentos em lagos periglaciares, estreias glaciares, formadas por clastos caídos sob o gelo, e diamictites, conglomerados com uma variedade de clastos, originalmente descritos como til, mas muitas vezes formados por fluxos de detritos. Depósitos feitos a mar aberto. Durante o período da Terra Bola de Neve, alguns depósitos parecem ter se formado apenas na presença de um ciclo hidrológico ativo. Faixas de depósitos glaciares com centenas de metros de espessura, intercaladas por finas faixas de depósitos não glaciares, indicam que os glaciares derreteram e se formaram repetidamente. Oceanos sólidos não permitiriam essa escala de deposição. Pode-se especular que correntes de gelo, semelhantes às da Antártida hoje, poderiam ser responsáveis por essas sequências de faixas. Além disso, marcas de ondas indicadores de atividade fotossintética são encontrados em sedimentos datados do período da Terra Bola de Neve. Embora possam ser parte de oásis de água em uma terra completamente congelada, modelos computacionais sugerem que vastas áreas oceânicas podem ter permanecido livres de gelo, já que uma terra completamente congelada não é plausível em termos de balanço energético. Rácios de isótopos do carbono. Os rácios de isótopos de carbono desempenham um papel crucial na avaliação da hipótese da Terra Bola de Neve. Durante o período mencionado, ocorreu uma queda abrupta do carbono 13 para o carbono 12 nos sedimentos marinhos. Essa mudança é consistente com a teoria, pois o frio extremo teria levado à morte da maioria dos organismos aquáticos. No entanto, outros mecanismos, como a liberação de clatratos, também poderiam ter causado efeitos semelhantes. A análise detalhada dos picos de carbono 13 em sedimentos globais permite reconhecer 4 ou até mesmo 5 eventos glaciares no Neoproterozoico tardio. Formações com bandas de ferro. As formações com bandas de ferro, compostas por camadas de óxidos de ferro e sílex, são elementos-chave na investigação da Terra Bola de Neve. Essas rochas sedimentares, associadas aos depósitos glaciares do Criogeniano, indicam condições específicas. A formação dessas bandas exige falta de oxigênio no oceano, permitindo que o ferro dissolvido se acumule antes de se precipitar como óxido de ferro terceiro em contato com o oxigênio. A reaparição dessas bandas nos sedimentos é defendida pelos proponentes da hipótese como resultado de níveis limitados de oxigênio em um oceano selado por gelo. No entanto, oponentes argumentam que a raridade das bandas pode indicar sua formação em mares interiores isolados dos oceanos, como o Mar Negro atual. Além disso, a associação das bandas de ferro com sedimentos glaciares apresenta desafios ao sugerir que essas formações marcaram o fim da glaciação. Carbonatos de capa. Próximos ao topo dos depósitos glaciares do Neoproterozoico, é comum encontrar uma camada de vários metros de espessura de calcário ou dolomita, conhecida como carbonatos de capa. Essas capas, por vezes presentes em sequências de sedimentos sem carbonatos em outras camadas, indicam uma significativa mudança na química oceânica. Essas formações apresentam composição química diferente da usual, além de estruturas sedimentares peculiares frequentemente interpretadas como marcas de ondas. A formação dessas rochas pode ser atribuída a um grande influxo de cátions, possivelmente gerado durante um rápido processo de meteorização após o período de estufa que sucedeu à Terra Bola de Neve. A assinatura isotópica 13C dos carbonatos de capa, aproximadamente hífen 5 por 1000, é consistente com o valor do manto, indicando possível ausência de vida, já que a fotossíntese aumenta esse valor.
Alternativamente, a liberação de depósitos de metano pode ter influenciado a assinatura, contrabalançando os efeitos da fotossíntese. Mudança de acidez no oceano. Isótopos de boro sugerem que o pH do oceano diminuiu drasticamente antes e depois do período da Terra-bola de neve do Marinoano, uma das maiores eras glaciais. Esses dados indicam a acumulação de CO2 na atmosfera, que se dissolveria nos oceanos, formando ácido carbônico. Poeira espacial. A superfície terrestre possui quantidades muito baixas de irídio, normalmente encontrado no núcleo da Terra e proveniente de partículas cósmicas. Durante a Terra-bola de neve, o irídio teria se acumulado nos lençóis de gelo e, ao derreterem, passaria para os sedimentos, enriquecendo-os com esse elemento. Os carbonatos de capa são ricos em irídio, indicando que o episódio glaciar durou pelo menos 3 milhões de anos. No entanto, essa anomalia nos valores de irídio não necessariamente implica uma glaciação global, podendo ser explicada pelo impacto de um meteoroide. Vida durante os períodos gelados. Estruturas como estromatólitos e oncólitos demonstram que a vida em ambientes aquáticos profundos não foi perturbada durante o período da Terra-bola de neve. A vida pode ter sobrevivido de várias maneiras, como organismos anaeróbicos realizando quimiossíntese em fontes hidrotermais, através de ovos, esporos ou células dormentes mesmo no gelo, sob a camada de gelo através de processos litotróficos. Em mares interiores sem gelo formados pela separação do supercontinente Rodinia, em áreas de nonata, picos de montanhas acima do gelo, em água líquida por entre e sob os lençóis de gelo, em pequenos oásis de água líquida próximo a fontes geotermais. Entre outras possibilidades. Consequências na evolução. Alguns cientistas argumentam que a Terra-bola de neve, ao reduzir drasticamente o número de indivíduos das espécies, teria resultado em populações formadas por um pequeno número de indivíduos, um efeito conhecido como fundador. Essa hipótese sugere que a relação parental entre dois indivíduos teria sido excepcionalmente alta, e a pressão evolutiva teria sido suficiente para superar os custos reprodutivos, levando à formação de animais complexos pela primeira vez na história da Terra. O tamanho e a complexidade dos organismos aumentaram significativamente após o término das glaciações da Terra-bola de neve. Esse desenvolvimento pode ser atribuído às pressões evolutivas resultantes da alternância entre ciclos frios e quentes, juntamente com o aumento de nutrientes e oxigênio. Curiosamente, um período glacial teria terminado poucos milhões de anos antes da explosão cambriana, um evento marcante na evolução da vida na Terra. Ocorrência de terras-bolas de neve. Neoproterozoico. No Neoproterozoico tardio, ocorreram 3 ou 4 idades do gelo significativas, sendo o Marinoano e o Sturtiano os eventos mais destacados. Apesar de Paul F. Hoffman acreditar que a glaciação Gasquez não tenha levado a uma glaciação global, ela foi intensa, possivelmente tão impactante quanto a glaciação tardio-ordovícica. A situação da glaciação Kaigas é incerta, alguns estudiosos não a reconhecem como glaciação, enquanto outros a consideram a terceira idade do gelo, menos significativa e possivelmente não global. Paleoproterozoico. A hipótese da Terra-bola de neve também foi invocada para explicar os depósitos glaciares do Huroniano no Canadá, apesar das contestações baseadas em evidências paleomagnéticas que propõem lençóis de gelo a baixas latitudes. Os sedimentos glaciares da formação Macaniene na África do Sul, um pouco mais jovens que os do Huroniano, cerca de 2,25 bilhões de anos, foram depositados a latitudes tropicais. Idade do gelo de Karoo. Antes da aceitação da teoria da deriva continental, depósitos glaciares do Carbonífero, presentes em áreas tropicais como a Índia e América do Sul, levaram os cientistas a especular sobre a possibilidade da idade do gelo de Karoo ter alcançado os trópicos. No entanto, a reconstrução do supercontinente Gondwana revelou que o gelo nessa época estava localizado apenas nos polos. Concluímos nossa jornada pelo intrigante mundo da hipótese da Terra-bola de neve. Este fenômeno, que propõe uma cobertura total de gelo em nosso planeta há centenas de milhões de anos, continua a desafiar e inspirar cientistas em todo o mundo. Desde as evidências sedimentares até os complexos desdobramentos na evolução, a Terra-bola de neve é uma peça fascinante no quebra-cabeça da história da Terra. Embora permaneçam controvérsias e questões não resolvidas, as contribuições significativas dos cientistas,
As descobertas paleomagnéticas intrigantes e os desafios evolutivos apresentados por esse cenário hipotético continuam a impulsionar nossa compreensão do passado geológico e biológico da Terra. Ao explorar as idades do gelo no Neoproterozoico e as complexidades das eras geológicas, somos lembrados da incrível capacidade da Terra para transformar-se ao longo do tempo. A Terra Bola de Neve é mais do que uma teoria, é um convite para explorar os mistérios profundos de nosso planeta e para continuar desvendando segredos que moldaram a vida como a conhecemos. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descoberta e exploração. Não se esqueça de deixar seus comentários e pensamentos abaixo. Continue curioso, continue explorando e continue a maravilhar-se com a fascinante história da Terra. Até a próxima viagem! Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.